Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar aqui um pouco do fim dos tempos, e para falar do fim dos tempos eu não podia falar de outra mensagem senão do Apocalipse, embora há quem diga que o Apocalipse é uma incógnita. Há quem diga que o Apocalipse é uma alegoria ou uma ilustração. Eu vou lhe dizer a você que me ouve do outro lado, o Apocalipse é uma realidade. O Apocalipse eu chamo do livro do tempo, porque o Apocalipse é o livro dos sinais, onde conforme os sinais vão acontecendo em todo mundo, quando você abre o Apocalipse, Deus nos mostra passo a passo, detalhe a detalhe, do que de fato que no mundo vem acontecendo e ainda vai acontecer, é precisamente o Apocalipse se cumprindo. Mas eu vou lhe dizer, coisas muito piores ainda está por vir. Por isso seria importante, você vai ver aqui os 5 meses finais na terra, os 5 meses que antecedem o fim. Você vai ver aqui a tragédia que vai ser e o porquê nós devemos ser firmes com Deus. Você que já está firme na igreja, permaneça mais firme do que nunca. Você que está afastado, volte. E você que nunca foi igreja, vai e não sai nunca mais. E você vai dizer assim, mas por que o Senhor está falando isso? É só você acompanhar a mensagem e você vai entender o porquê tem que estar na presença de Deus. E quando eu falo na presença, eu estou falando em obediência, andando dentro das 4 linhas com o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 1, parece aterrorizante, mas seria importante que você ouvisse. Capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Essa estrela caída, não que caiu do céu, a Bíblia não diz que essa estrela caiu do céu, mas caída é uma coisa, caiu é outra coisa. Essa era uma estrela caída, está se falando do adversário quando foi lançado, o qual foi lançado diretamente ao abismo. E a Bíblia diz que ao abrir o abismo, a receber o adversário, subiu fumaça como de fornalha, e até o ar, por toda a terra, foi contaminado. Preste bem atenção em cada detalhe desta mensagem. Até o ar foi contaminado por conta do adversário. E quando abriu-se esta fornalha, diz aqui o abismo, a Bíblia diz que saiu dele gafanhotos, ou foi visto nesta fornalha no abismo gafanhoto, com poder de escorpião. Eu estou lhe mostrando aqui o que vai ser o fim dos tempos. Mas para você entender de forma mais precisa, olha o versículo 5 do capítulo 9 do Apocalipse, diz assim: foi também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso aqui está se falando dos 5 meses que vai anteceder o fim. Ainda não é o fim, mas que vai anteceder o fim de todas as coisas. 5 meses de tormento, onde esse abismo vai ser aberto, e ao abrir-se desse abismo, a Bíblia diz que gafanhotos serão soltos. A Bíblia vai nos mostrar que a quantidade de gafanhoto, com poder de escorpiões, aonde vai destroçar a terra esses gafanhotos. E os homens, está
está falando das pessoas que na terra ainda vai estar, vai ter o desejo ardente de morrer, e até a morte vai fugir deles. Isso são 5 meses finais que vai anteceder o fim de tudo. Por isso eu disse no início, você que está na igreja, se afirme mais que nunca. Você que se desviou, volte. E você que nunca foi numa igreja, passe aí. Se entregue a Cristo. Se arrependa. Volte-se para Ele. Se entregue totalmente a Ele. Renuncie. Porque imagine, queridos irmãos, 5 meses de tormento. Tormenta onde quem estiver na terra nesse fim do tempo vai ter o ardente desejo de morrer. Mas até a morte vai fugir dele. Nem a morte vai querer. Como disse aqui no versículo 5 e 6. Ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalo preparado para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Veja que esses gafanhotos, ele tinha um poder de escorpião, mas o corpo desses gafanhotos era corpo de cavalo, com cabeça semelhante à cabeça de homem. Semelhante à cabeça de homem, corpo de cavalo, mas com o poder de escorpiões. Esses gafanhotos que vão ser soltos nesses 5 meses finais. Aí diz o versículo 8: tinha também cabelos como cabelo de mulher, os seus dentes como o dente de leão, tinha couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carro de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda, que tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Veja, são 5 meses que vão anteceder o fim do fim de todas as coisas. Esses gafanhotos que vão ser soltos, diz aqui a palavra de Deus, aonde terão corpo de cavalo, cabeça de homem, a cauda será como escorpião, né? E com o poder de escorpião para destroçar a terra, agora no fim dos tempos. E quando isso suceder, quem na terra ainda estiver, vai ter o desejo ardente de morrer, mas até a morte vai fugir desses homens, em meio a toda destruição que vai estar por toda a terra. E aí diz assim: tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, que é o adversário, né? Cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro aí passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos, que se achavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Veja, conforme as trombetas vão tocar agora no fim dos tempos, essas coisas ainda vão acontecer, ainda vai se cumprir, isso ainda vai acontecer em toda a terra, e aqueles que neste mundo tiverem, vai passar por isso, vai desejar a morte, e até a morte vai fugir deles. É quando as trombetas tocarem, coisa que ainda vai acontecer, que ainda vai se cumprir. Então está falando do fim dos tempos. Então esteja você preparado, renuncie, pague o preço, obedeça, se afaste das coisas das quais Deus ele se aborrece. Porque, como eu falei no início, para muitos, já vi até muitos pregadores que não entendem de Bíblia, teólogos que não entendem de nada, dizer que o Apocalipse é uma alegoria, é uma teoria, é uma incógnita. Já vi muita gente dizer que o Apocalipse é uma ilustração. Não, o Apocalipse, acredite você, é uma realidade, chamado livro do tempo ou livro dos sinais, que conforme o tempo vai passando, o Apocalipse vai se cumprindo. E quando você olha para os sinais que o tempo apresenta e olha para o Apocalipse, você vê de fato que Apocalipse é uma realidade dos sinais dos tempos que vivemos. Isso aqui ainda vai se cumprir. Agora vem a parte pior. No versículo de número 16 diz assim:
O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Veja, o número dessa cavalaria, desses gafanhotos. A cavalaria, está falando dos gafanhotos com corpo de cavalo. Era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu fiz a conta. Sabe quanto deu? 200 milhões de gafanhoto. Gafanhoto com corpo de cavalo, cabeça de homem, cauda como cauda de escorpião, com poder de escorpião, para destroçar toda a terra. E isso vai durar por 5 meses, por toda a terra agora no fim dos tempos. Finalizo dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. 5 meses, aonde haverá 200 milhões de gafanhotos. 200 milhões. 20.000 vezes 10 milhares. Quando as trombetas começaram a tocar, a partir da 5ª trombeta e a 6ª, tudo isso aqui vai se cumprir. 5 meses de tormento. 200 milhões de gafanhotos por toda a terra. Gafanhoto com corpo de cavalo, cabeça de homem, cauda de escorpião, com poder para destruir toda a terra. E aonde quem na terra ainda estiverem, vai desejar ardentemente a morte. E até a morte vai fugir deles. Até o ar será poluído. Vai haver destruição por todo lado. Destruição, fogo, enxofre, destruindo tudo. E aqui, no final da mensagem, eu faço a consideração. Será que vale a pena se arrepender agora? Ou correr o risco deixando lá para frente? Que você possa pensar nisso e entender que o Apocalipse é uma realidade e que ainda vai se cumprir. E que a humanidade não deveria esperar mais nem um minuto, mas se entregar o quanto antes. Porque imagina até a morte fugir das pessoas, coisa que vai se cumprir ainda. Que você possa entender que não vale a pena ficar longe de Jesus. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe se levar pelos outros. Porque acredite em você, há pessoas que ignoram a palavra. Há pessoas que rejeitam a palavra. Mas quando estiver passando por isso aqui, vai se lembrar de quantas vezes recusou, rejeitou a palavra e não deu ouvido à voz do Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Que você possa entender que longe de Jesus, a única pessoa a perder é você mesmo. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. E que você possa pensar nisso. Tá bom? Até a próxima, em nome de Jesus.